Boa tarde. Olá, Alexandre Silva, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco será a nossa live Mãe Transformadora, que eu tenho muito prazer de estar aqui com a Amparo Uberlândia, uma instituição aí há mais de 40 anos na cidade de Uberlândia, promovendo ações de inclusão, de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou fã. E eu vou contar uma coisa super curiosa sobre a Amparo. Estou achando. Ah, que bom! Achei uma pessoa que é a Keila. Eu vou tentar adicioná-la. Keila, você tá me vendo bem? Ai, Keila, eu tô tentando achar aqui para adicionar a Keila pra gente prosear. Mas vocês vão me falando se a luz, o som, se está bom para vocês. Ah, que bom que a Kélia já está aqui. Eu vou tentar da gente adicionar. Deixa eu ver. Isabela quer participar. Eu acho que... Olha que legal. Ah, vou chamar a Isabela para participar comigo. Ai, é aquele. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, gente. Vai ser uma live muito boa, que a Kelly vai estar conosco. Eu estou adicionando. Ai, que legal, Kelly! Tá vendo? O que é isso? Não tem uma tecnologia que impeça as mulheres. Tem, não. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Ai, eu tô Gracinha. feliz demais que deu Ah, certo. eu também. Muito bom. Vou sair aqui um Nossa, minutinho. Estou contigo. Vou sair um tamo minutinho só junto. para pegar um foninho de ouvido que eu acho que a Tá, gente tá. Ah, mas tá. que Vou coisa ficar aqui quietinha abençoada. pra não ter perigo de sumir. Mas que coisa boa. Nossa, eu tô feliz demais que deu certo. Ah, eu vi Isabela, eu falei, ah, deve ser a filha dela, vai dar certo, gente, tá vendo? Não existe empecilhos para mulheres. Ah, isso mostrou mesmo. Que coisa boa. Peraí, que agora sou eu, cara. Ah lá. Eu e a tecnologia. Viva a tecnologia. E aí, vamos ver. Ó, escutamos? Estou escutando bem. Tá? Ah, que Aham. ótimo. Ah, maravilha. Agora, deixa eu só me posicionar aqui. Ai, que bom, que emoção. Muito bom. A luz aqui que tá meio. Vamos ver se apagar fica melhor. Ah, é, Vamos se nos. você se ficou virado agora o telefone. Se você virar um pouquinho da janela, a luz fica boa. Assim. Aí você vira o celular um pouquinho para a sua esquerda. Deixa eu ver. Aí. É, Tá, não tá, a luz ainda não tá ruim, tá não? no seu rosto. Eu acho que pôr o lado contrário, Keila. Deixa eu me ver. Quanto mais você ficar pro canto do outro lado. Aí, Ah, tá ótimo. vamos ver. Olha, quanto você é bonita, seus olhos, olha. Ah, você Que isso, também. que mulher linda!
Que delícia te ver. Nossa, que bom! Muito bom. Ó, ainda bem que eu pentei o cabelo. Tá vendo? Senão, a gente ia fazer uma live daquele jeito. Nossa, que alegria! Muito bom. Será que o pessoal já está chegando? Como é que tá? Já, nós já temos 6 ouvintes. O Reni, tem a Beatriz, a Regina, Ah, Isabela. Isabela é sua filha, né? Tem um monte de gente é. entrando. Beatriz. Ah, muito bom. Muito bom. Ah Sejam lá. todos bem-vindos, né? Vão ser chegando aí, que a prosa vai ser boa. Se ia demorar 1 hora e pouco, agora vai demorar um monte. É verdade. Ai, que legal. Vamos lá. Tá no nosso horário, Tá no nosso horário, né? tá? Ou ainda? Deixa eu ver aqui. Tô até com medo de mexer no telefone, sumir. Quantas horas aí, já? Eu acho que agora falta 1 minuto ou já são 14, eu não É, sei. tá na horinha. Vamos chamar o pessoal. Ó, alguém já da Faro escreveu para nós, ou não? Ou foi você? Foi Não foi eu. você? Foi Não. você. É isso mesmo. Eu não escrevi nada, não. Não, né? Não. Tá o Matheus, o Carlos, o Alexandre, eu e a Isabel. E o Misael. É, isso mesmo. Vamos E é lá. bom que fica gravado também, as pessoas assistem depois, né? Isso, normalmente a Rose depois organiza toda a live e encaminha para o YouTube e o Facebook, Que sabe? legal. Fica. Tem coisas bem bacanas, sabe? Deixa, deixa eu te perguntar, Carol. Você falou que ia dizer sobre uma coisa boa da Aparo, certo? O Ah, aham. que Eu é sou. isso aí de bom? Vamos começar a tricotar até o É, pessoal chegar. então, eu nasci no bairro Martins, na rua Indianópolis, e meu pai era síndico de um condomínio de lojas, no condomínio do Varejão da Rodoviária, perto da rodoviária, na Raulino Couto Pacheco. E eu nasci em 79. Nessa época, foi em 80 e poucos, mais ou menos. E tinha uma sala comercial que funcionava a paro. E aí eu era Ah, muito pequena, eu tinha uns 8, 10, eu tinha uns 10 anos de idade. Vou fazer 43, o mesmo ano da Paro, porque a Paro tem desde 79, eu vi no Facebook falando da história da Paro, e eu acho super interessante, porque a minha mãe era secretária do meu pai, que era síndico. E eu entregava as cartas, que os carteiros chegavam, entregava tudo no escritório, né, da administração do condomínio. E a gente ia sala por sala, é um conjunto de sala perto da quadra Beira-Via, sabe? Assim, lá no aham. final da Raulino. Até hoje existe esse conjunto de lojas. E eu entregava as cartas, eu andava muito de bicicleta com a minha irmã, eu era muito criança. E a Paro existia lá. E a Célia, que trabalhava no sindicato dos sapateiros, o sindicato fechou, a Célia e o Joãozinho, ela foi para a Paro. Ela até usava uma botinha, uma prótese. E aí eu achei super interessante, porque eu era muito jovem e eu adorava ficar sentada lá conversando com ela. Então, olha como que é a vida, como que é o destino, como que o universo tem as próprias engrenagens. Com o passar dos anos, o Pedroca veio na minha vida, o Pedroca veio com a deficiência e a Aparo, eu falei, mãe, eu ia na Aparo, cresci lá, cresci vendo a Célia usar sua horta e tudo mais. Então, assim, o carinho que eu tenho com a Aparo é o meu primeiro olhar desde criança para a pessoa com deficiência sem eu ter essa noção. E por isso que eu sou fã da Aparo, tem muitos anos, desde pequena conheço. Você sabe que mais ou menos assim, nessa linha, eu me recordo muito da Aparo,
por conta do meu esposo. Ele tinha uma relação muito próxima e eu ia junto com ele. Ele fazia serviço social, conhecia muito a Denise sempre abriu as portas para a gente, né? E depois, eu lá na minha nova área de trabalho como professora, abri um campo de estágio, sabe? Que E legal. eu e Rose começamos esse projeto Viva a Vida em 2010. E desde Olha, então, assim, a lembrança minha da Aparo também vem com coisas muito positivas, né? Eu falo que ali a gente só aprende. é muito bom e é uma instituição muito antiga e assim é muito bom você agradecer quem veio antes de você, quem preparou o caminho, quem preparou a terra, né? Porque agora a gente tem tantas mães jovens, mães que descobrem que os filhos têm síndromes, ou os filhos se tornam pessoas com deficiência. Aí as mães blogueirinhas, influencer, mas antes de nós, antes de qualquer outra, veio muita gente atrás da gente que já cumpriu esse caminho, que abriu essa estrada numa mata onde não existia nada. Imagina 40 anos Exato, atrás. O que é isso? exato. Se tem pouco É, tempo que se fala sobre direitos da pessoa com deficiência, a Paro ela foi uma precursora, um farol em Uberlândia, onde foi. não existia onde você ir. Então, assim, eu lembro que as pessoas se associavam. Então, depois que foi, um dia eu tive lá com a Denise, eu sempre levei até um cartaz, eu acho, a gente sempre troca alguma figurinha. E eu achava muito bacana isso, porque assim, eu tenho muito respeito pela história da instituição Amparo, porque ela abriu caminho antes. Quantas famílias passaram com seus entes queridos, a própria pessoa com deficiência, que nem está aqui mais, conviveu nesse lugar onde empodera a pessoa com deficiência, onde a própria pessoa com deficiência é a protagonista. Então, eu me sinto uma aprendiz. Muito bacana. Parece até que você leu o meu pensamento. Porque a hora que você está dizendo sobre aquilo que foi antes e aquilo que nós temos de momento e o que a gente tem para futuro, eu fico muito nesse processo do aprendiz. Porque, na verdade, quando a gente se deparava com qualquer coisa ligada a algo que fosse diferente, a uma normalidade socialmente colocada, a tendência nossa era colocar isto como algo isolado, né? A gente deixava de lado, falava, não, isso aqui é diferente, isso aqui não pode pertencer. E hoje é tão interessante que eu, pelo menos, me entendo desta forma. Parece que nós só evoluímos porque houve essa diferença e com essa diferença a gente pôde pensar diferente. É Então, verdade. para quem está aí se deparando diretamente com essas questões, né, é um enfrentamento todo dia e isso demanda de você, além de um posicionamento pessoal diferente, muita coisa que vem da ideia, né? Como é que eu vou enfrentar essa nova situação? É Ensinar a verdade. ler, escrever, ensinar a se comunicar. E com isso a gente cresceu demais. Então, houve um tempo em que a gente ficou estagnado e eu acho que agora nós estamos aí nesse caminho bem. É verdade. Vamos nos empoderar daquilo que realmente a gente pode, porque o ser humano, ele é ilimitado, né? É, Ele é é grandioso. verdade. Ó, Carol, vamos ver aqui. O que que nós temos? O pessoal vai chegando, correto? É. Se não me falha aqui o meu relógio, já são 2h06, ok? Aham. Só uma aqui, ó. A Rose tá assim. Que alegria poder ver esse bate-papo entre a Kelly e a Carol. A Rose é um docinho da minha A Rose vida. é. A gente se junta para poder fazer as coisas ficarem melhor. E quando a gente tem parceiros, né, igual vocês assim, aí fica um encanto. Para quem não me conhece diretamente, né, eu acabei aí dizendo um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Kélia Bianco, e eu estou na Aparo desde 2010, mais à frente com esse trabalho do projeto Viva a Vida, que para nós é um mimo, né? A ideia do projeto Viva a Vida é para celebrar a vida mesmo. Viva a vida, né? Que coisa boa. Vamos buscar aí essa riqueza. E todo segundo sábado, praticamente, de cada mês,
nós temos uma live com pessoas muito queridas, pessoas que ajudam a gente a ter uma qualidade de vida melhor, a buscar um bem-estar maior, a um aprendizado que nos dê autonomia para a gente tomar decisões e fazer escolhas. E nesse tempo foi pensado Carol Cordeiro. Por que Carol Cordeiro? Porque Carol pode nos ensinar uma série de coisas, uma série. Então, não sou eu que vou dizer, é Carol que vai dizer. Mas, Carol, seja muito, muito bem-vinda. Conheço você e seus trabalhos de outros tempos. Uma pessoa que me apresentou a você foi o Daniel, do circo. Que Não sei se você gracinha! vai se lembrar. Muito, adoro o Isso, Daniel. isso. O Daniel faz um trabalho também nessa área. Então, Lindo. seja muito, muito bem-vindo, viu? Você só vai Oh. enriquecer aqui para nós. Estou muito feliz. Ah, Keila, estou muito feliz, estou muito emocionada. Eu estou aqui em Araxá, está acontecendo uma feira literária, né? E eu escrevo livro infantil, eu estou aqui e fiquei pensando, né? E você falando também da Aparo esse tempo, o tempo das coisas de acontecer, eu lembrei do Beto Guedes, né? Que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Então, muitas vezes, a instituição ela dá aquele silêncio para respirar, para tomar fôlego, porque você está à frente de qualquer projeto, demanda muita entrega, né? Então, cada coisa tem seu tempo. E aí eu lembrei do Beto Guedes, do Clube da Esquina, já que eu estou nesse ambiente super inspirador aqui em Araxá. E é É, muita alegria. O Pedroca almoçou, tá ali deitado. E eu falei, Pedro, eu vou lá nessa live, porque eu amo muito a Aparo mesmo. E eu me lembro muito um dia também que as pessoas estacionam em vaga de cadeirante, tudo a gente foi fazer uma ação na Praça Tubal Vilela e eu fui pedir a Aparo algumas cadeiras de rodas emprestadas. E aí eu lembro direitinho de eu entrar assim na porta e o Pablo tava lá na sala. E tá. aí ele virou com um sorriso tão grande, falou, "Ô, Carol, o que eu puder te auxiliar nesse movimento de conscientização sobre as vagas das pessoas com deficiência, a Aparo emprestou as cadeiras, a gente colocou na Praça Tubal Vilela, em todo o quarteirão, sem ser vaga de cadeirante, para a pessoa, o motorista chegar e pensar, uai, mas tem uma cadeira na minha vaga, igual eles fazem com a gente. E Ah, eles foram assim, graças à Aparo que aconteceu essa ação de conscientização. Então, eu não esqueço do sorriso do Pablo, acolhedor, né? De falar, estamos juntos nessa causa e o que for sobre pessoa com deficiência, a gente está aqui. Então, eu quero mandar um beijo também para o Pablo. Eu acho o Pablo, gracinha. assim, incrível. Eu me senti muito abraçada enquanto mãe, sabe? Porque a gente é muito vulnerável, muito sensível. Por mais que a gente faça muitas coisas, a gente sempre tem medo, né, de chegar nos lugares. E ele, com o sorriso dele, assim, esse acolhedor me ajudou tanto. Eu me senti muito querida. Eu falei, tá vendo? Não é por nada que eu gosto da Par, é por isso, porque lá só tem gente boa. Eu sabia. Verdade, Carol. Eles são extremamente acolhedores e a gente aprende assim. Eu tive assim, vários estagiários, mais vários que passaram por lá e todos, praticamente todos, o agradecimento, a nova forma com que eles puderam lidar com as coisas da vida e entender um pouco mais do ser humano, sabe? E aí vem uma curiosidade, porque nós temos um tema, né? É. A nossa live é Mãe, Mulher Transformadora, e tivemos em março o mês, né, que assim se designa para a mulher, o Dia da Mulher, e em maio, as mães. E a Carol É. soma as duas coisas, né? Dois papéis aí de um É. extremo desafio. Vamos começar pela Carol Mulher? Vamos. A Carol Mulher esquece. Na hora da live é que a gente põe colar, põe brinco, mas a Carol Mulher no dia a dia, a unha é assim, ó. Gente, vocês não ri de mim. Olha isso aqui, Carol Estamos Mulher. juntas, Carol, ó. A vida na realidade é bem diferente, assim. É muito interessante porque a tecnologia, né, Keila, possibilita a gente aparecer do jeito que a gente quer. A gente põe uma foto bonita e tudo, né? Eu tava pensando nisso hoje. Eu postei um monte de foto eu fazendo contação com o Pedro, teatro lotado. Aí eu deitei na cama com ele, assim, né? Na hora que a gente voltou, falei, Pedro,
quem vê o Stories, hein, a gente lá, que aquele cenário, aquele banner, aquele trem bonito, não imagina eu pôr no banner na cadeira, a caixa de livro em cima do seu colo, aí eu paro para te dar água, aí você quer colo, eu te pego no colo, e cai um trem no chão. E aí eu falei assim, é isso a Globo não mostra. Essa é a vida de mãe, né? Assim, de mulher misturada. Eu acho que não tem como falar da mulher, da Carol mulher sem falar da Carol mãe, não tem como falar da Carol mãe sem falar da Carol mulher, onde que começa uma, onde termina a outra. Hoje aqui em Araxá, minhas meninas estão comigo, vivendo essa literatura, e eu ri muito porque eu fiquei olhando o jardim e tal, né? A gente está aqui no Barreiro, tem um hotel mais acessível, chama Hotel da Previdência, que é a diária mais acessível. E aí eu falando, nossa, é bom estar aqui com os meninos, né? Aí eu empurrando o Pedroca, falei no ouvido dele, falei, Pedro, é muito bom estar aqui no livro, vivendo literatura, esse evento tão importante, mas eu já pensei, imagina um dia a mamãe aqui, hein, Pedro, com o namorado, só descansando, você não. Aí ele pegou e falou que não. Sim, ele olha para a direita e não para a esquerda. Ele olhou por não, tipo assim, mãe, não deixo. E eu falei, ah, Pedro, um dia eu vou estar aqui, vou arrumar um namorado. Esse Pedro. O Pedro não deixou, não, porque eu pensei assim, é muito bom estar aqui numa feira literária e tudo, mas aí eu falei, não, para descansar aí a cabeça. Aí ele riu até, porque a gente não deixa de esquecer da gente. Por exemplo, eu pensei, né, eu amo estar aqui, é tudo muito corrido, muito custoso, mas eu também que quero ter meu tempo de descansar, apesar que na agenda é assim, é mediar o equilíbrio, né? É verdade. No caso, assim, específico, né, enquanto mulher, se você fosse olhar para a Carol mulher, o que que hoje a Carol faz para essa mulher? O que que é que você, no dia a dia, vai construindo para essa Carol? Olha, esse ano é super interessante isso, Keila, que você fala, porque eu olhei para mim esse ano e falei, eu quero fazer duas coisas que vai me satisfazer enquanto mulher, enquanto pessoa. É, e parece bobeira, né? Até tem a ver com pessoa com deficiência, mas é para Carol. Que eu falei, eu não quero abrir mão de duas coisas. Uma é fazer todo dia 40 minutos de academia, se não der, no mínimo 3, 4 vezes, que é musculação, porque depois dos 35 não é questão de saúde nem de estética, você tem que fazer, porque senão eu não vou dar conta de levantar da cama nem pegar o Pedro. Então não é só vaidade. Eu me coloquei como prioridade, que é para Carol mesmo. Eu falei, eu não quero abrir mão disso. E a segunda, eu estou fazendo pós-graduação em educação inclusiva, então eu coloquei como prioridade. Eu estou amando e falei, eu quero fazer isso para mim, para minha vida, para eu contribuir aí para essa educação transformadora. Então, assim, duas coisas que eu acho que é para mim mesma, assim. Muito bacana, muito bacana. E nesse ponto que você diz, Carol, é interessante. Pelo inicinho, você disse que está com 40 e... Vou fazer 43. Isso. Nossa, tá Não, bem. mas a gente não diz disso. Um sorriso lindo, um olhar assim abençoado. Porque eu falo assim, ó, que mais do que a beleza externa é a beleza interna, né? Porque a luz que emana, a luz que sai de dentro da gente, é que faz construir o olhar que às vezes o outro tem sobre a gente, É né? verdade. Não é nem aquilo que a gente vai tendo, mas é porque tem gente que é muito bonita, mas você olha, você às vezes não consegue nem chegar perto. É Então, verdade. não adiantou essa beleza externa, né? E É. nesse caso, teu olhar, teu sorriso, assim, nota 1000, transborda. E aí você falou de um processo de musculação, de ginástica, e realmente, depois de uma certa idade, a gente fica bem ali, né? Necessitando disso. E a Carol tem o quê? 3 filhotes, não é? Tem três. Tem a Ana Júlia, que vai fazer 18 em setembro. O Pedroca vai fazer 16, dia 24 de maio agora. Olha, E a Giovana, que é a Gigi, ela vai fazer 13 em janeiro do ano que vem. Ela fez 12 em janeiro agora. nossa, bem bacana, né? E o Pedro é o do meio, é o O filho Pedro do é o do meio. meio, o recheio. É. Qual que te demanda mais? É o Pedro? Não. Por incrível que pareça, não é. Esses dias eu ri muito. Você sabe, porque ele tá numa escola e ele vai de van. E aí eu falei sim para as meninas: o Pedro vai de van, ele não gasta gasolina.
O Pedro ganha roupa da avó dele, que tem uma loja de roupa infantil. O Pedro é o que menos, o mais econômico dessa casa é o Pedro. E as meninas ficaram rindo, porque é o que menos gasta tudo, né? Então, assim, o Pedro é o céu. E é verdade. Porque às vezes a gente olha a necessidade física e a gente acha que é o mais pesado, mas eu acho que a necessidade emocional, psicológica, também que o Pedro agora entrando na adolescência, ele está demandando. É, então a física, às vezes as pessoas de fora acham que essa questão da cadeira, da alimentação, dessa necessidade que ele tem, né, 24 horas, porque ele tem uma tetraplegia. Quem não conhece o Pedro, ele tem uma síndrome rara, genética, né? É quadraplégico que fala, né? Quadriplegia, porque ele não mexe nem os membros inferiores, nem superiores, ele não fala verbalmente, mas ele se comunica por mímica facial. Então, demanda esse tempo, esse olhar. Mas, tirando essa parte orgânica de ir em nutricionista, em terapeutas, e estar sempre atento às necessidades dele, é só alegria. Eu morro de rir dele. Eu estava fazendo a contação agora. Eu falei assim, ele tá com fome, tchau pra vocês da contação, que eu também tenho uma live e tal. E os meninos, criançadas, tudo riu. Então é muito, se torna leve. Dentro do caos todo, que é viajar, e põe livro, e faz livro, e como que imprime o livro, e aperta daqui e dali. Dentro do caos tem muita leveza por ser isso. Eu acho que, por exemplo, a Ana Júlia está entrando, né, nessa fase que não é pré-adolescente nem adolescente, mas então já demanda aquele olhar de menina querendo se tornar mulher, de uma adulta, ela vai estar fazendo neném, então já é outro tipo de preocupação minha, né? Que é aquela assim, eu tenho que estar ajudando ela, dela sentir segurança que eu tô aqui, porque ela precisar, né? Então, às vezes, eu estou cuidando fisicamente do Pedro, mas a minha mente está lá na Ana Júlia, assim, filha, vem aqui, vamos conversar as suas demandas internas. Eu ficar me policiando para ver as necessidades que ela não fala, né? Que sempre tem essas dúvidas e angústias. E a Gigi é aquela pré-adolescente. A Gigi é muito madura, mas claro que demanda também. Ela recorre o tempo dela. Tem hora que ela fala, Pedro, agora não, agora eu vou falar com a minha mãe. Fica quieta. E ele fica assim para ela. O Pedro, se ele pudesse pular do sofá no pescoço dela, porque ele tem uma rixa com ela, sabe? Eles disputam atenção. Então, a Gigi fala assim, mãe, eu posso falar com você agora? O Pedro faz assim, é. Aí eu falo, Pedro, agora é a hora da Giovana. Aí o Pedro pega e fica com ódio no olhar. E vê aquele menino de cabelo cacheado, que ele é a leveza em pessoa, né? Não, e ele grita, ele treme assim pro lado dela. Aí ela pega e fala assim: pode parar de dar faniquito, que agora minha mãe vai falar comigo. Então eu acho muito interessante isso, porque eu penso assim, gente, os três precisando de mim. Eu acho que os três demandam iguais em momentos de vida diferentes, né? Uma pré-adolescente, a outra no final da adolescência, querendo ir para uma outra fase, e o Pedroca entrando nessa adolescência que fisicamente ele não mudou tanto, né? Ele até cresceu muito, tal, come bastante, mas assim tá bem mais magro, mais alto, muito alto, muito alto. Mas demanda emocionalmente, que ele na pandemia ficou muito triste, aí eu já tô querendo levar ele no psicólogo, porque ele fica bravo. O Pedro é outro, ele não é aquele menininho que todo mundo olha, ele faz assim. O pessoal fala, Pedroca, ele. E é assim, sim é direita, não é esquerda. E ai que saco, é pra cima. A pessoa fala, Pedroca, bonitinha, não, e faz assim. Ai que saco. E Então, deixa. então Ô, tá nessa, Carol, né? e assim, sabe o que eu até via essa relação de irmãos é muito interessante, e você dizendo que cada um tem a sua demanda, tá certo? E É. eu vou trocar um pouquinho os papéis, tá? E quando a Carol tem alguma demanda, como é que são esses filhos? Como é que você expressa isso para eles e como é que eles têm esse cuidado para com você? Cada um do seu jeito. Eu vou dar um exemplo real, de maternidade real. Tô aqui no hotel, chegamos no almoço, falei, eu vou fazer xixi, vou fazer número 2, vocês ficam aí quieto, assistindo televisão, me dá 10 minutos. Aí eles já ficam quietinhos. É isso, sabe? Eles ficam. Na hora que eu falo assim, eu tenho que ir no dentista, porque assim, leva um no dentista, o outro põe aparelho, leva Pedro no dentista, dentista do Pedro, ele vai lá em Belo Horizonte.
E aí eu falo assim, eu tava no dentista, eu preciso ir no dentista eu vou e a mãe vai sempre no limite, né? Por exemplo, eu vou no dentista quando eu já estou com cárie, quando o trem já tá quase ficando sem dente, a gente vai. A mãe é sempre assim, a última. Arruma a mala deles, pôs meu figurino, pensei, eu vou levar duas trocas de roupa e que não amassa. Então, assim, existe uma vaidade, mas a necessidade da praticidade ainda é maior. Então, às vezes, eu vejo aquelas mulheres assim, praticando autoconhecimento, autocuidado, se nutrindo da natureza, todo esbelto e tudo. Eu falo, nossa, que bonito, um dia eu quero chegar assim, me cuidar mais, porque não dá tempo, não. Você passa um batom e tal, e põe escolar, mesmo eu vou tirar e tudo, e na hora assim, no final dessa outra contação, eu quero estar assim, ó, sem fazer nada, tá preocupado. E às vezes é ruim, porque muita gente me fala, Carol, você é jovem, você ainda tem muita coisa para viver e tal. Mas eu ainda prefiro assim, os meninos estão bem, eu quero descansar. Eu não quero ter outra demanda. Por exemplo, o relacionamento demanda tempo, demanda investimento de atenção, de carinho. Então, eu faço isso tudo para os meninos. Então, para mim, é confortável quando eu tenho um tempinho para descansar, quando eles estão bem. E aí, às vezes, não cabe mais coisa, né? E é ruim, porque a vida vai passando também, né? Eu vou emitir aqui uma opinião, tá? Pode, Eu sem falo, problema. a vida vai passando. Mas se eu olho para você, Carol, ela pode estar passando, mas a sua evolução como ser humano, ela é nítida. É, Então é uma vida de crescimento, de aprendizado, não é uma vida de futilidade, de vazio, não é? Então, é, eu, pelo menos olhando para você, para a sua história, quando você olhar para trás, você cresceu, você evoluiu, você caminhou, poucos para chegar, como dizia uma tia minha, homem para chegar perto de mim vai ter que ajoelhar o tanto que eu já ajoelhei e rezei. Então imagina uma pessoa de um relacionamento para com você, quanto que ele vai ter que ser evoluído, porque você, não é? Assim, ai, que tem que ser uma lindo isso, pessoa, Keila. Vou mas chorar. Você tem que ser sabe uma que eu pessoa tava. muito Eu vou te contar uma crescida. coisa muito interessante. Eu parei o carro hoje, o local da livraria é longe onde estão meus livros. Eu estava descendo a caixa, o cenário, que é um ferro. E aí eu ponho o banner atrás da cadeira do Pedro e pus a minha bolsa encaixada, pus a mochila nas costas. E aí eu falei, Pedro, você é um homem muito foda. Falei nele, né? E ele lá, todo delicado, ele magrinho. E aí ele só olhou assim com o óculos para cima. Eu falei, eu te acho um cara foda. Desculpa o perdão na palavra, sabe por quê? Porque você carrega a caixa dos próprios livros da sua história, que a gente quer contar para a criança que ter deficiência não é feio, a deficiência pode encantar. Segundo, porque você carrega o próprio cenário na sua cadeira. Terceiro, porque você às vezes espera o tempo, né? Por exemplo, ele queria às vezes estar em outra posição, eu falo, já estou chegando, e ele aguentar firme. E aí você falou um ponto crucial, porque aí eu falei, filho, o que eu passo com você, enquanto você numa figura masculina, né? Tendo eu como referência de mãe e você, minha referência de filho, não é qualquer homem que vai ocupar esse espaço de masculinidade, porque a gente chega além do limite. Então não é qualquer coisa que vai preencher. E aí você falou, eu falei, eu dou vontade de chorar, que eu falei, é isso mesmo que a Keila falou. A gente chega num lugar que não cabe qualquer coisa, porque a gente passou muita dor, muita alegria junto, e tem que ser assim, muito foda para chegar perto de um lugar do peito. É, Não, e eu falo aquilo, não de filho de homem é comparação, mas é onde o lugar que a gente chega. sim, exato. Aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato merece um olhar, uma preocupação, ou uma tristeza, ou um choro, ou uma alegria, porque senão a gente acaba ficando só no superficial, na futilidade, não é? É verdade. E ser uma Uhum. mulher transformadora também é assustador para as pessoas, porque muita gente às vezes me olha e fala assim, você faz tanto com Pedro, você pega um carro e vai fazer o livro e de forma independente, vai lançar o terceiro livro. E é muito isso, assusta também, porque a pessoa pensa assim, tudo vai ser pouco, e aí assusta pretendente também.
Posso dar a dica? Pretendentes não se assustem. Tem muito a É aprender ainda, né, Carol? verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você trouxe um ponto interessante, que eu acredito que aí ele sirva para nós, independente do papel, porque tem horas que uma vez eu participei de uma palestra de uma psicóloga que ela falava do papel no homem e na mulher enquanto feminilidade, masculinidade, mas que não necessariamente é o papel que existe em cada um de nós. Que em momentos da vida ou em situações diferentes, esses elementos podem vir à tona, né? Então, por exemplo, se você vê um filho que está prestes a ser assaltado, às vezes pode vir a delicadeza do feminino ou pode vir a força do masculino. Entretanto, você continuou sendo mãe ali, mulher, mas que naquela hora houve uma demanda e você buscou esses elementos, né? Igual, se eu não estou enganada, é Gilberto Gil, não é? Você mencionou a música, ou era agora fugiu o nome, O ser um Beto homem Guedes do feminino. Clube da Esquina. Não, aquela música, ser um homem feminino não fere o Ah, meu do Ney lado Mato masculino, Grosso. É Ney sabe? Mato Grosso? Não, é o da marido da Baby Consuelo, Pepeu Ah, é Gomes. mesmo. Eu esqueci o nome dele. Nossa, essa música é tão legal. Não é? Então, assim, que existe essas duas coisas ali em nós, e que dependendo para onde a gente vai, né, você precisa. Então, se de repente você está num ambiente de trabalho, aonde o corpo masculino quer, de repente, te dar uma esnobada, às vezes você chega até a se parecer mais rude, com uma voz mais impostada para falar, pera lá, se é para ser macho, aqui também eu sou, É. né? Ou E o então, exemplo típico desse também, Keila, é quando a gente vai descer a cadeira de roda e às vezes muitos homens falam, ah, preciso de ajuda e tal, né? Achando que, por estar na figura materna, é uma figura, embora forte, fisicamente precisa, né? Aí eu falo, ah, e aqui a academia tá em dia, porque é bem isso mesmo. Mas às vezes também eu penso, eu falo assim, nossa, eu carregando isso tudo numa feira, centenas de pessoas olhando, às vezes eu paro passar, e ninguém fala assim, deixa eu levar esse ferro aqui do cenário para você, né? Não é questão de feminismo masculino, mas por empatia também. E aí eu penso, nossa, mas aí eu foco na missão e penso assim, Pedro, ó, que é nós. É nós no mundo, só nós. ó, eu não sei o que houve. A minha imagem eu te vejo pelo celular, mas eu acho que aqui deu um probleminha. Eu te vejo bem, te ouço bem. Vê? Ah, Vê. então tomara que esteja tudo certo, porque Quem aqui está pelo assistindo, tá vendo eu e a Keila bem, ouvindo bem, escreva nos comentários, por favor, né, por Keila? favor. Ah, agora voltou aqui no computador. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carol. Porque assim, olha, é, olhando para a sua história, você não tinha um manual, tá certo? Enquanto como ser mãe, essas coisas, né? E você trouxe um elemento em relação à questão específica do Pedro, que foi a comunicação facial, certo? Em que momento que essa sua história com o Pedro, né? Quando que você compreendeu que o Pedro tinha a síndrome? E aí, como é que você, enquanto mãe, foi estabelecendo essa forma de relação com o Pedro para entender essa linguagem dele? É, quando o Pedro desencadeou a síndrome, né, que ele tinha uns 8 meses, antes de um ano, e ele nasceu bem, ele sentava, brincava, balbuciava uma mãe com 8 meses, né, e depois teve a involução, que é uma síndrome autoimune, né, teve as calcificações intracranianas, chamada Aicardi-Goutieres. Então, é, eu fiquei muito perdida e eu pensava só o seguinte: se um dia eu conheci o Pedro que saiu de dentro de mim, hoje o Pedro vai tirar uma Carolina de dentro dele, porque ele vai me dar a oportunidade de conhecer ele. Quem é o Pedro?
E eu sempre falo isso para ele. Hoje a gente almoçou aqui mesmo, né, junto com a produção da Flea, era feijoada e tudo, e aí ele tomou muito suco. Eu falei, você está cansado? Está satisfeito ou você está com dor? Você está tudo bem, né? E ele olhou que estava cansado, mas satisfeito da comida, porque ele tinha tomado 2 copos de suco, e ele está com uma escoliose, então quando ele come muito, né, ele fica querendo esticar, porque ele está muito comprido, e ele tem o tônus, né? O tônus dele é bem molinho, porque ele é hipotônico devido à sua deficiência. Aí eu sempre vou escavando, né? Como boa geógrafa, igual garimpeiro, eu vou escavando essas informações assim, filho. O que você está sentindo? Você está gostando de estar aqui na feira? Você acha que quando a mamãe faz a contação é chato? Ou você fica feliz? Né? Quando a gente está na contação, eu pergunto ele fala que é chato e os meninos riem. Quando tá só nós dois, ele faz assim, sim, é direita, né? Tô feliz e tal. E aí ele dá uma piscadinha e sorri. Aí eu vou no céu, porque eu falo assim, danado, na hora da contação. Você fala que é chato. Aí ele ri, tipo assim, é pros meninos rir, mamãe. Então isso, a gente cria essa via de mão dupla de comunicação e que é muito nossa e adaptativa, porque ele já usou um sensor, eu pagava 185 por mês, e aí ele ficava piscando longo, piscando curto, trem no óculos, uma dificuldade, e eu senti que nesse mundo de inclusão e de adaptação, a melhor adaptação é aquela rápida que você estabelece com as pessoas primeiro, que você tem mais afeto, que estão no seu círculo familiar, e que funciona. Porque eu estou muito reflexiva nesses últimos anos, depois da pandemia, desse nosso papel também, das vezes, da pessoa com deficiência, você querer extrair tudo dela, o que ela está no mundo, para explicar para o mundo o que é deficiência, né? E isso cansa. O Pedro, na adolescência, ele acha isso um saco. Tipo assim, mãe, a minha deficiência não veio para eu ficar explicando 24 horas que é pessoa com deficiência, não é pessoa deficiente, não é portador, não sei o quê. Eles podem me chamar do que eles quiserem, porque eu quero ter paz. Então, isso é muito interessante nessa nova perspectiva de um Pedro adolescente, que me mostra que ele tem as peculiaridades e com os olhos, com o corpo dele, quando ele está muito animado ou está cansado, igual eu falei, você quer dar uma volta depois da contação? Porque aqui é lindo, né? Tem a fonte, a gente vai subindo de carro, tem a lagoa lá em cima. Eu falei, você quer dar uma volta nisso, de dentro do carro? Ele, sim. Ou você quer ficar na balada e na livraria? Ele, não, não quer ver ali, porque é ir lá nesse lugar. E aí a gente vai tirando isso, né? Ontem tem os doces Joaninha, né? Não tô fazendo propaganda, mas Joaninha, se quiser me patrocinar, eu amo doce de leite. Eu falei, você quer ir no doce Joaninha? Ou você... Aí tinha um negócio de donuts, ele adora um trem redondo que chama donuts, que é até caríssimo. E aí eu falei assim, aqui em Araxá a gente viu uma loja. Falei, você quer ir no doce Joaninha ou você quer ir no donuts, né? E ele quis ir no donuts e tal. Então, assim, ele vai mostrando o que ele quer, o que ele quer experimentar de sabor. E com isso, ele é um ser humano independente de mim. Interessante, né? Ao mesmo tempo que é tão dependente, ele tem as características próprias, ele tem sentimentos, e eu aprendo cada dia mais a respeitar ele. Eu falo muito isso pro Pedro. Eu estou aqui, Pedro. Eu estou te respeitando. Ontem à noite eu perguntei isso. Falei, tá frio? A sua irmã mais velha quis ir lá na Flea, lá onde estava tendo um show. Aí agasalhei ele, eu falei assim, você quer ir embora? Sim. Eu falei assim, e você tá sendo respeitado, filho? Você tá fazendo o que você quer? Ele, sim. Porque quando ele se sente desrespeitado, eu também fico magoada, né? Por não ter esse olhar. E não só com ele, com as minhas filhas também. Porque às vezes a gente até dá um olhar diferenciado sobre quem tem deficiência e esquece dos outros. Então, o tempo todo é uma vigilância. Tá certo. Carol, como, diante de tudo aquilo que foi o seu enfrentamento de vida, enquanto mulher, enquanto mãe, tá certo? Enquanto essa pessoa que é geógrafa, que é doula, que é escritora, ou seja, nesse universo da Carol, como que foi para você esse enfrentamento de desafios? Quando surgia vamos pensar assim, ó, uma dica, tá? Você falou da pandemia, você falou daquilo que é o nosso olhar para o outro, daquilo que de repente no outro existe alguma delicadeza que demanda de você algo mais naquilo que é a relação ali de você e esse outro.
como que foi isto para a Carol? Como é que a Carol, ela vai dizer a nós assim, olha, quando você tiver um desafio, tá certo? Algo do tipo assim, ó, respira, ou vai com naturalidade, ou procura um pai de santo, ou faz o que você quiser, mas porque o desafio tá para nós todos, né? E aí muitos de nós, às vezes, nessa dificuldade, a gente às vezes pode se abandonar na comida, na bebida, na tristeza. E o que que é isso, esse desafio e essa superação? Como é que a Carol pode dar uma dica aí para nós? Ah, é muito pessoal, né? Eu acho que quando a gente chega numa situação que nos desafia, nos põe à prova, não é só aquele desafio, mas toda a nossa história, né? Porque o que a gente foi mostra como que a gente vai reagir. Então, é muito fácil ser forte quando você tem toda a estrutura, né? Ou é muito louco isso. Então, eu acho que é a pessoa ser gentil com ela primeiro, porque a gente começa a se cobrar muito numa situação desafiadora, principalmente quando você tem um filho com deficiência, né? Eu sou responsável pela vida total. Se ele pegar vento, se ele tá com fome, se ele tá com febre, ele tem que tomar banho, ele tem que estar bem. E isso vira uma paranoia, assim, a gente todo momento se questionar e vem muita culpa. E nesse momento disruptivo de quando você descobre, a gente ainda não tem noção do quanto a gente vai se cobrar. O que eu falaria hoje é assim: você não tem noção tanto que você vai se cobrar. Então seja gentil antes dessa situação chegar, porque vai chegar. Porque no primeiro momento você pensa, eu vou me organizar e vou planejar isso para o bem-estar desse meu filho, seja único ou tem irmãos, né? Que os irmãos precisam demais dar conta também de atenção. Mas eu acho que é ser gentil com os limites, sabe? Porque eu passo, às vezes, situações limítrofes, assim, muito fortes, e aí eu penso assim, eu fiz o meu melhor, aí eu vou deitar e eu penso assim, eu fiz o meu melhor, e aí você fica em paz com você, né? E se dá o seu melhor 100% em cada minuto, por exemplo, dentre esse tanto de evento, eu tô aqui assim 100%, tô muito tocada, muito envolvida na live, porque mexe com a mãe, mexe com a Carol Transformadora, é isso. Quando a gente está com essa situação difícil, se você olhar com carinho para esse 100%, depois você vai ficar em paz, porque você pensa, eu tô fazendo o que eu posso nesse momento, né? Porque muita gente fala, ai, Carol, é cansativo isso, é não sei o que pro Pedro e tudo, e assim, só quem passa, eu acho que aí do outro lado, nós mulheres, nós mães, nós que temos um familiar, estamos no universo da pessoa com deficiência, só quem vive a rotina sabe aonde o calo aperta, né? Então, eu acho que é aquela história, assim, quer saber da minha vida? Calce meus sapatos e ande 3 luas primeiro, depois você senta aqui e a gente conversa. Porque é muito específico. Você sabe que quando eu vejo uma mãe hoje fazendo da forma dela essa educação, essa inclusão ou não inclusão, ou pondo um menino numa instituição específica, ou lutando por inclusão, ou não querendo nada, eu só penso, nossa, ela deve enfrentar situações específicas dela, que admiração. Então, por isso, assim, eu admiro muito todas as mulheres que passam por desafios ligados à pessoa com deficiência, porque eu sei que cada uma no seu contexto familiar, econômico, social, ela tá sendo o máximo. E aí a gente não pode pecar, porque às vezes ela já tá no limite, não sendo gentil com ela, e a gente chega com aquele olhar, nossa, essa mãe podia estar fazendo isso. Então, assim, gente, não enche o saco das mães. Elas estão fazendo o melhor delas. Não enche o saco das mulheres. Se você vê uma mulher na rua, numa instituição, se ela tá no computador ocupado e você quer aquilo naquele momento, aguarda, porque ela tá no máximo dela. Tenham paciência com vocês e não enche o saco das mulheres. É isso que eu quero falar. Como diz o Pedro, vamos olhar para cima, não enche o saco. Ai, que saco. Ai, que saco. Por favor. E ao mesmo tempo, Carol, que você menciona assim, às vezes esse olhar do outro, né, de cobrar, de questionar, como é que foi a rede de apoio?
quem, independente de ter uma profissão ou não, como é que foi essa rede de apoio que você foi construindo? Eu acho que hoje a minha maior rede de apoio é meus filhos, sabe? Assim, é quem eu recorro e muitas pessoas me falam assim, Carol, você não pede ajuda, você tem medo. Eu passei a rever na pandemia essa questão de aprender a pedir, como uma boa leonina, acha que dá conta de tudo, né? Que carrega o mundo nas costas, por isso até eu tenho minha coluna, eu fico assim, agora mesmo eu tô no chão, né? Eu não fico nessa postura assim por carregar o mundo. Tô aprendendo a pedir ajuda mais, porque eu acho sempre que eu tenho que dar conta de tudo. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito sozinha, porque eu tenho irmãs que já moraram em outra cidade, minha mãe já tem 75, é super jovem, ela fala assim, o filho é seu, eu posso olhar 5 minutos, mas só. Né? Igual ela fala, ai, que bom, agora pode ir pra sua casa. Minha mãe fala isso com o Pedro, né? Que legal, Pedro, igual visita, né? Na hora de trocar uma fralda, de pegar ele no colo, o Pedro tá com quase 1,70 m, ele tá quase... Então, eu penso assim, é meu, eu sou igual canguru, eu ponho dentro do peito os três e falo assim, eu dou conta, mas não por não ter uma rede de apoio, eu acho que Moço, onde é que eu preciso de a rede de apoio chega em quem a gente menos espera e em quem a gente espera, essa rede é furada. Às vezes, que é o familiar mais próximo, é aquela tia e tudo mais, aquela amiga que você acha que vai falar assim, eu vou ficar com o Pedro pra você tomar um banho demorado, ou pra você ir pro cinema, ou pra você dormir uma tarde inteira. Ninguém nunca falou isso pra mim. Então, gente, pode me chamar para falar o Pedro pra não ir no cinema sozinha, ou dormir, tomar um banho demorado, que eu tô junto. Eu deixo o Pedro na casa de vocês. Ô, Carol, e o Pedro dá trabalho? Não tem nenhum. Ele é um maravilhoso. O Pedro não existe, né? Porque é o Pedro, não. O Pedro é um ser humano, assim, bom demais de conviver. Hoje eu achei lindo, porque tinha uma mulher ontem na piscina aquecida, né? E aí a gente entrou, e aí a mulher deu um sorriso, assim, aquela mulher, assim, toda bonita, né? Uma mulher mais velha, mais da minha idade, assim, e com um corpo bonito, mas um sorriso muito bonito, muito bem cuidada. Ele pegou e entrou, assim, aí ele fez assim, aí ele olhou rápido, depois ele fez assim nela. Aí eu falei assim, que vergonha, Pedro, você tá rindo pra mulher, você tá achando a mulher bonita, né? E aí ele já fez assim, ficou todo eriçado. E ele chama atenção, aí ele ficou assim pra mulher, até a mulher olhar. Aí a mulher derrete por ele, né? Aí eu fico observando assim como ele gosta de o olhar dele é atento para isso, ele estabelece conexão. Já peguei ônibus com ele, tinha uma cobradora no ônibus, uma mulher, e ele ficou assim pra cobradora. E passava uma pessoa na roleta, ele fazia assim, até a mulher olhar, e eu caladinha. Aí a mulher olhou para ele, aí a mulher riu, aí ele. Depois a mulher olhou de novo, até a mulher ir conversar com ele. Então, assim, ele chama a atenção da pessoa até ele mostrar que tá achando legal aquela situação, que é interessante. E é uma delícia isso, porque quando ele faz isso, o universo abre, expande, sabe? É como se a pessoa falasse assim, que menino diferente, né? Ele tá no mundo e está 100%, né? Ele não tá absorto assim, eu tô esperando os dias passar, não. Ele se faz presente. Eu quero isso agora, eu quero meu donuts. Ontem a gente saiu de madrugada. Eu falei, você quer tomar o café? E parei. Aí eu dei o iogurte de saquinho. Aí eu tinha comprado um café. Ele fez assim no café. Eu falei, quer um gole do meu café? Ele, sim. Ele se faz presente, né? Eu quero meu café. Aí eu falo, quer parar para a perna mudar de posição? Ele só faz assim, no sim. Aí eu ando os quilômetros, ele, aí eu falo, já sei, eu vou parar. Ele não esquece. Então isso é muito bom, ele se faz presente. E se ele tá incomodado, ele grita. Muitas vezes eu tô fazendo um negócio, né? Eu falo assim, aí o Pedro ri assim, aí ele, falei, ele não ri, ele não quer, gente. Tchau, desculpa. Então não tem aquela história de ser o que não é. É muito na real. Ele mostra quem ele quer ser e não tá nem aí para os outros. E tô achando essa história linda, porque é isso, né? A pessoa com deficiência, ela não veio para agradar ninguém, para ser bonitinha, para tirar foto, para falar assim, eu sou superação, eu sou superação. Não tem essa de superação. Ele tipo mostra assim, eu quero que me tire agora, ou eu quero sentar no vaso para fazer cocô, porque eu não quero fazer na fralda, e ele não esconde isso para ninguém. Ele tá muito direto ultimamente, sabe? É muito legal. Eu tô gostando desse Pedro. É algo, é algo muito, como que é muito transparente.
Não quer saber de Não dá foto. para Aí, ficar usando máscara, né? Não dá é, para pôr isso. ele é muito sorridente, quando ele gosta muito, aí eu falo, essa foto nós dois ficou bonito, Pedro, eu posso pôr no Stories? Ele, não, aí eu não ponho. Pedro, essa aqui, posso pôr no feed? Sim, a Giovana tá aqui falando, mentira, que eu ponho foto dela, ela fala, eu não autorizei essa foto, porque você ter filho assim é crítico, menina, não pode, não pode. Mas é muito bom, apaga, minha caçulinha tá aqui mesmo, às vezes eu tiro foto dela, ela só fala assim, apaga, apaga. Apaga. E elas são É ótimas, ótimo, né? é ótimo. Já estão usando suas roupas, Carol? Hã? Já estão Já? usando suas roupas, seus brincos, Já. colares? Aí é Uso desse tudo. jeito, né? Uso tudo. Carol, e essa questão da. Eu achei interessante porque no campo do profissional, você falando de ser geógrafa, né? E que você foi olhar como se eu imaginasse uma. Vou ver se eu vou falar direitinho. Paleontóloga, Aham. certo? Da arqueologia. Então é como se fosse assim: você vai fuçando, você vai escavando e você vai descobrindo coisas. E tem a ver com a sua profissão, né? Tem, nada é por acaso, né? Ser geógrafa, eu formei e aí eu estava trabalhando com licenciamento ambiental. Nossa, agora tem um barulhão que chegou um pessoal, mas está muito barulho aí para vocês? Não, para mim tá super Ai, tranquilo. que bom. Se tiver muito barulho, que no corredor ali tá bastante barulho, eu peço desculpa. Eu formei como geógrafa, estava trabalhando com licenciamento ambiental quando o Pedro desencadeou a síndrome. Então, eu chorei muito um dia que eu pensei assim, não existe a mulher geógrafa mais, porque eu sempre quis ser. Minha mãe sempre foi submissa ao meu pai, aquela coisa de ser assim, né? O homem ditava. E eu pensava assim, eu quero fazer faculdade, fazer um mestrado para eu poder ter uma situação econômica melhor para homem nenhum mandar em mim. E aí você vem um filho com deficiência num casamento super corrosivo, violento psicologicamente. E aí eu já deixo um alerta, sabe? Não existe só violência física, porque mulheres que têm filhos com deficiência, quantas mulheres sofrem há décadas por dependência financeira, porque tem um filho com deficiência, aguenta de tudo por causa desse filho. Então, mexeu muito com o meu. Me abalou muito, porque eu queria ser muito independente. Quando o Pedro desencadeou a síndrome, eu ouvia: você precisa de mim, você tem 3 filhos, você tem um filho com deficiência, como se não era eu que precisava, era o filho, né? E aí eu querer me capacitar e eu pensar assim, meu filho precisa de mim. Por isso que hoje eu choro tanto quando eu faço uma contação de história, que eu falo, Pedro, essa vai ser a minha vida. Eu vou ganhar dinheiro com livro infantil, você do meu lado, porque eu vejo suas necessidades. A gente está falando de pessoa com deficiência que eu amo. Você me pariu uma mulher, uma mãe que ama as pessoas com deficiência pela sua deficiência, então eu me considero uma pessoa com deficiência. E é lindo isso. E eu quero trabalhar com você debaixo do meu sovaco, porque eu não vou largar você de mão. E a minha carreira agora é falar como geógrafa que enxerga uma cidade com mobilidade urbana que precisa de acolher essa pessoa com deficiência. A doula que vai acolher uma mulher que pode estar esperando um filho que já sabe no exame que tem uma deficiência. E aí é os eixos transversos de tudo que uma mulher passa pela deficiência. Ela existe em mim, então assim, e com muito amor. Então, assim, eu não acho ruim. Eu falo todo dia pro Pedro, não existe erro, filho. A sua deficiência nunca foi um erro. O cromossomo lá era para ser eu, e se tivesse sem Pedro numa fila, eu ia querer ser do mesmo jeito. E eu não sei se o que eu vou dizer pode fazer algum sentido, Carol. E às vezes foi por meio do Pedro que foi possível que a Carol nascesse para uma vida dela. Porque talvez se não fosse isso, pelo que eu entendi, você poderia estar sendo submissa a uma relação que, na verdade, não ia ser fonte de vida. Não é uma relação que ia te sufocar e, às vezes, não ia dar também aos teus filhos esse entendimento de possibilidades que a vida nos traz disso, de caminhar para frente, de buscar, de conquistar, de sorrir, de chorar, de se permitir.
né? Ah, com certeza. O Pedro, ele falou assim, bem-vinda, Carol, você é essa mulher aí, ó, e não deixa ela para trás. E eu acho que ele ainda tá nesse mundo, porque ele pensa assim, mãe, o dia que você estiver do jeitinho que tem que estar, aí eu vou ficar. E aí eu brinco com ele, falo, Pedro, eu ainda não tô bem do jeito que você quer que eu esteja. Então você fica aqui, que se você morrer, eu te mato. Você vai morrer 2 vezes. E é Pela muito isso que morte você morrida. falou. É, É muito isso que você falou. Eu tenho certeza absoluta que o Pedro veio para se um dia eu der à luz o Pedro, ele me pariu como mulher, como essa mulher que falou, mãe, tem uma mulher guardada aí dentro que você tem muito medo. E a minha deficiência vai te mostrar que você pode ultrapassar portais que você acha que era difícil. Então, é muito bonito, porque se eu deixasse ele de lado, não só ele ia morrer enquanto pessoa com deficiência que precisa de ter resguardado as suas necessidades, mas eu enquanto mulher, né? De exato. passar por tudo, eu acho que as mulheres elas passam por muitas coisas que são veladas, que são tabus, que são pouco faladas, em detrimento de um cuidado. É lógico que eu sempre pensei, pelo Pedro eu aguento tudo. E aí o Pedro olha para mim e fala: não, você vai escrever livro, vai vender, você vai ter seu dinheiro para mostrar que você pode, mãe. Eu tô aqui. Eu falo: Pedro, eu não dou conta. E ele fala: dá sim, com os olhos. É isso mesmo. E é muito interessante nesse sentido que você traz, que diante de uma dificuldade, diante de um desafio, como que a gente pode descobrir as nossas potencialidades. Então, às vezes, num primeiro momento, a gente mergulha, parece que num buraco sem fim, e de repente a gente se vê surgindo de uma nova forma, com novas habilidades, novas capacidades. Você se imaginava escritora? Nunca, Contadora de. nunca. E eu acho muito interessante que às vezes são coisas que estavam guardadas até dentro de mim e não eu via. Porque muitas mães, muitas coisas podem fazer livros e tudo, mas assim, contação não é para mim, ou se não fazer um livro, né? E aí o Pedro me pega e fala: mãe, você gosta disso sim. E aí eu me encontrei. Quando eu vejo o olhinho de uma criança brilhando, quando eu falo sobre o Pedro, e eu falo assim, e o Pedroca tem um jeito especial e o menino fica super curioso, eu falo: filho. É isso, é sobre isso e a gente está aqui para isso. É a missão. E é bonito demais. Nossa, não tem preço. E aí tira esses talentos da gente também, porque no caos, na crise existencial, é que nasce a criatividade, nasce coisas que a gente quer. Eu tenho mais de 10 livros escritos sobre Pedroca, tudo tem o Pedro, todos têm os Pedroca, o menino que sabia voar, Pedro, Pequeno Grande Príncipe, agora é Pedroca, Pedro Barriga de Baleia, que ele engoliu um pirulito na pandemia. E, Um e pirulito com essa cabinho. parte, e essa parte da adolescência do Pedro vai virar livro? Nossa, com certeza. Tá chato demais. Eu ponho ele no carro e falo: você tá insuportável, menino. E ele pega e só olha pra frente, como não tô nem aí pra você. O problema é seu. Ah, muito bom. Alguma sugestão, Carol, para gente, sabe assim, olha, pensando no universo humano, tá? Independente de homem, mulher, mãe, não mãe, pai, né? Alguma coisa que pudesse nos alertar enquanto viva a vida, aproveite a vida, corre atrás, né? Não desanima. Ter um olhar mais demorado para as coisas. Eu acho que se cada um de nós que passar por uma pessoa ter um olhar mais demorado, a gente pode transformar a vida das pessoas. Ontem à noite eu estava indo embora 11h30 com o Pedro e tinha uma mulher daqueles brinquedos infláveis. E uma mulher jovem, assim, né? E aí eu passei com o Pedro e ela falou assim: nossa, que bonito esse menino, essa menina. Um monte de gente acha que o Pedro é menina, porque o cabelo dele é cacheado, né? Eu falo: ih, Pedro, ó. Aí eu falo: Pedro, mostra aí seus documentos. Ele morre de rir. Aí
ela falou assim, eu falei, é Pedro. Aí eu falei, é Pedrosa, né? Aí o Pedro ficou assim, eu falei, é Pedro. Aí ela riu, aí ela falou assim, nossa, e eu tô numa dor nas costas de não sei o quê. Ela é dona do brinquedo inflável, um negócio assim grande. Aí eu falei assim, não é fácil para ninguém, não. Tipo assim, ela é uma mulher também, que estava ali até tarde da noite. Aí eu falei, você tem filha? Ela falou, eu tenho 3. Eu falei, eu também. E aí, como a maternidade, essa coisa de ser mulher, ela fica enlaçada por assuntos diferentes, né? Enquanto eu mãe de filho com deficiência, com dor nas costas. Ela, enquanto uma empreendedora feminina, negra, sozinha, quase meia-noite, numa feira, muito cansada, extremamente, que ela falou assim, nossa, eu tô com muita dor nas costas. E eu também tava com muita dor nas costas. Falei assim, a dor é a mesma, só muda os nomes. E eu achei super interessante. Aí hoje eu já passei por ela, ela falou assim, eu dormi bem. E eu nunca conheci ela, a gente não sentou para conversar e nem nada. Então eu acho que é esse olhar. A gente não precisa falar assim, eu não sou íntima de qualquer pessoa. Você não precisa, mas você pode criar conexões que são importantes, porque depois de uma pandemia, minha amiga, a gente tem que ressignificar a nossa importância no mundo, e todo mundo é importante. Nossa, eu estou encantado tanto de fazer essa live, por exemplo, com você, o tanto que eu aprendi, o seu olhar, sobre o que você falou, eu já estou assim, que mulher incrível. Então, todo mundo tem um incrível, que a gente possa demorar mais no incrível das pessoas, ver o lado bom, não julgar menos, né? Fulano é enjoada, eu não gosto desse tipo, desse homem. Gente, as pessoas deixam ser o que elas quiserem, né? A gente quer muito pôr as pessoas nas caixinhas da gente. Cada um é de um jeito, e tá tudo bem, deixar ser assim. Por isso que o Pedro tá muito magro, então tem muita gente que fala, esse menino vai morrer, ele tá desnutrido e tal. Eu falo, o menino come igual um pedreiro. Então, assim, a gente tem um olhar muito limitado sobre as pessoas, né? É bacana isso. A gente julga muito, tem esse olhar limitado e cada um é cada um, né? É, Assim, se a gente souber olhar para isso, o mundo vai ser muito diferente. vai E mesmo. uma coisa, Carol, que particularmente, assim, eu, para mim é encantador, é o quanto de coisa boa a gente pode aprender compartilhando ou escutando a história do outro, sabe? Aquele ditado que diz assim, ó, ninguém é tão rico que não tenha algo a receber e nem tão pobre que não tenha algo a dar. E na mesma condição do aprender, né? Nem É todo mundo verdade. tem todo o conhecimento necessário que não possa aprender alguma coisa, e nem todo mundo não tem nada, porque a gente tem muita experiência de vida, né? Não precisa ser só a escola que te deu um diploma, que te deu uma escolaridade, mas a escola da vida ensina muito. É. E Aquela isso é coisa de bom. minha história muda a sua, né? A sua muda a minha. Exato. E é igual você falou, tá entrelaçado, né? E isso é Tá? bacana. Ao invés da gente ficar perdendo tempo com outras coisas, a gente aprender realmente a olhar para a gente da forma como você trouxe, com um olhar de maior tolerância com as coisas da gente, né, com um carinho maior, e entender que também nós fizemos o nosso melhor enquanto a gente tinha, com aquilo que a gente tinha, porque só cada um conhece a sua própria Sim. história, né? Eu aprendo demais. E a idade e a experiência também traz isso, a maturidade, né? Você respeitar os lugares onde você pisa, que são sagrados, aqueles lugares que vieram antes, que tem a história deles. Então, por isso que quando a gente fechar essa live, trazendo de novo a história da Aparo, né? Quando qualquer pessoa de Uberlândia, de região, ou em qualquer lugar que você esteja, você pisar num lugar, esse lugar tem uma história, tem o sagrado dele de muita luta, e a gente não diminuir isso é muito importante. Então, eu estou aprendendo com a maturidade como a história das outras pessoas também são importantes, são protagonistas e tudo. E isso é muito incrível, porque me faz uma pessoa melhor, né? Sim. Vou fazer uma observação, Carol, do seguinte: os meus pais já estão com um tantinho bom de idade, mas, como disse, viver 150 para nós vai ser uma alegria, né? Gracinha. Mas o que eu vejo, que na idade deles, quando a gente está com eles,
e pergunta como que eles eram quando criança, como é que era a mãe, como é que era o pai, quem que era mais arteiro, quem que... Isso para eles traz uma vida. E por que eu estou dizendo disso? Quanto que é bom também para a pessoa falar da própria história, porque ela tem valor. E isso é bacana. A história do outro é muito importante e ninguém é mais importante que ninguém. Não existe régua para medir a história de cada um. Então é muito bom e é muito precioso, né, essa troca. E eu quero te agradecer. Vou lá para uma contação, vou ver se dá para pôr meu celular ao vivo, gente. Aí vocês vão lá no meu Instagram, Carol Cordeiro Wood, para ver a contação e ver as caras e caretas de Pedroca. Isso! Vocês vão lá ver e provar o meu adolescente que eu tô falando. E obrigada, ó, Aparo. Obrigada, eu amo vocês. Quero estar mais perto, quero ser voluntária. Obrigada a todo mundo, a Rose. Você, que é uma simpatia em pessoa. Obrigada, o menino lá, que eu adoro ele. O Pablo. O Pablo. Um beijão, viu, Pablo? Nossa, eu sou a fã. E obrigada por tudo. Ô, Carol, e agradecer, eu vou falar a Deus, porque deu certinho. Eu tô tentando essa live, nós duas, e não estava conseguindo. Por uma obra, né, divina, aconteceu da gente fazer aqui juntos. Foi um prazer enorme. Nossa, isso é linda, eu adorei. Eu quero dizer, gente, que bom, eu sozinha aqui não ia dar certo, não. E, dá um grande beijo nas suas meninas e um no Pedro. E fala para ele que é um saco. Beijo grande, linda. Beijo, muito obrigada. Parabéns, viu? É lindo esse projeto Viva a Vida. Adorei. Que assim Beijão. seja. Sempre bem-vinda. Bom trabalho aí. Obrigada.